Hoje em dia é facilmente possível, com a ajuda da tecnologia moderna, registrar eventos atuais em imagem e som. As pessoas no passado não tinham acesso a essa tecnologia e, portanto, tinham que recorrer a desenhos ou esculturas. Esta é possivelmente a razão para os achados, muitas vezes estranhos, de todas as épocas da história humana, que deixam muito espaço para a interpretação. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Disco solar de Ballyshannon. O disco solar foi encontrado em 1669 em Ballyshannon, Irlanda. Os exploradores procuraram o túmulo de um gigante enterrado com ornamentos de ouro, como descreve uma canção irlandesa. Em sua busca, eles encontraram o disco solar. O achado representa a mais antiga e primeira evidência da história das antiguidades na Grã-Bretanha e na Irlanda. O disco, com um diâmetro de 5,5 cm, foi feito de uma fina peça de ouro e apresenta em seu centro uma cruz circundada por círculos. Os especialistas dataram a descoberta no período de 2500 a 2150 a.C. e afirmaram que os discos solares atestam a primeira forma de processamento de ouro na Grã-Bretanha e na Irlanda. Artefatos desse tipo geralmente têm dois pequenos orifícios no meio, e é possível que sejam botões costurados dessa forma na roupa. O disco solar mostrado é um dos dois discos encontrados em Ballyshannon. Ambas as cópias foram doadas ao Museu Ashmolean, em Oxford, em 1696. O paradeiro do segundo disco solar não é claro. O túmulo gigante de Codo Vecchio. Perto da cidade de Arzachena, no norte da Sardenha, há um cemitério da cultura nurágica. Foi datado da Idade do Bronze e foi escavado pelo Edita Castaldi em 1966. Além de megálitos e um túmulo de galeria, o túmulo gigante de Codo Vecchio é um dos maiores cemitérios de um total de 321 monumentos na Sardenha. As lendas falam de rejuvenescimento espiritual, que deve ocorrer nas proximidades dos túmulos. Embora haja um consenso geral de que os locais eram usados como tumbas, pouco se sabe sobre as tradições e rituais culturais. Não está claro se esses monumentos serviram como valas comuns e devem permitir a transição para a vida após a morte. Como há muita margem de manobra na interpretação dos achados, as vozes dão lugar a um caráter sobrenatural. Tabuleta babilônica. A descoberta do historiador da ciência Mathieu Ossendrijver, da Universidade Humboldt, em Berlim, entusiasmou os astrônomos do mundo todo. Ao traduzir 5 tabuinhas de argila escavadas no século XIX e armazenadas no Museu Britânico em Londres, Ossendrijver conseguiu provar que astrônomos do 4º ao 1º século a.C. já tinham a capacidade de calcular a trajetória do planeta Júpiter. O trabalho dele também prova os cálculos geométricos realizados pelos astrônomos da época. As tábuas de argila mostram a velocidade diária de Júpiter em diferentes momentos de sua órbita. Eles usaram os dados obtidos nas velocidades e tempos para calcular a distância que Júpiter percorreu nesse ínterim. Ossendrijver sabia que 4 das 5 tábuas de argila descrevem tais cálculos e estavam relacionadas à astronomia. A descoberta representa uma sensação, pois se pressupunha anteriormente que este conhecimento só existia na Europa no século XIV e é um marco importante no desvendamento do conhecimento de antigas civilizações e culturas. Baú com a cruz de Jesus. Dentro da igreja Balatlar, de 1350 anos na província de Sinop, na Turquia, os arqueólogos encontraram parte da cruz de Jesus em um baú de pedra. A igreja já foi um templo romano e foi convertida em uma casa de culto bizantina no século VII. Os especialistas acreditam que o baú é o caixão simbólico para as relíquias de uma pessoa sagrada. O artefato encontrado é considerado um fragmento da cruz na qual Jesus foi crucificado. Além do peito, a cruz também está no centro das investigações, pois são achados muito importantes para a região. O achado é considerado sagrado no mundo cristão e está em um museu em Sinop. A busca pelas partes remanescentes da cruz de Jesus acaba sendo difícil, pois os fragmentos com uma conexão com Jesus Cristo foram espalhados por todo o mundo nos últimos milênios. Prato Loladov. Além do Egito, o Nepal pode ter sido visitado por alienígenas no passado. Uma testemunha da visita de criaturas extraterrestres
é a placa Loladov de 12 mil anos, que foi encontrada no Nepal. As decorações nesses antigos discos de pedra mostram um OVNI em forma de disco e uma figura que corresponde à aparência usual de um alienígena. Essas imagens podem ser encontradas, por exemplo, na Índia, Egito, Peru e outros locais antigos da Terra. O criador ou criadores do disco provavelmente queriam nos dizer, com esta representação, que eles vieram à Terra de uma galáxia distante. Outra forma de interpretar a forma espiral é a visualização da energia ou infinito. O disco recebeu o nome de seu descobridor, o professor Loladov, e teria sido usado nos rituais da misteriosa cultura dos Dzogpa. As figuras misteriosas da cultura de Hongshan. A cultura de Hongshan foi uma civilização neolítica no nordeste da China entre 4.700 e 2.900 a.C. Ela é mais conhecida por suas misteriosas figuras de jade. O ofício da cultura Hongshan soube trabalhar o jade de tal forma que alguns dos objetos mais indescritíveis foram criados. E mesmo com toda a tecnologia de hoje, não podem ser reproduzidos. Isso levanta a questão sem resposta do processo de fabricação. Os pesquisadores descrevem a cultura Hongshan como uma civilização que via o jade como uma pedra sagrada. Isso é corroborado por numerosos achados de estátuas nos túmulos de Hongshan. Algumas das estátuas têm uma forma estranha e não podem ser claramente identificadas, uma vez que não se assemelham a nenhuma forma de vida no nosso planeta. Na ciência, essas criaturas mitológicas são conhecidas como Ouroboros e representam um dragão com a cabeça de porco. No entanto, essa opinião não é compartilhada por todos os cientistas, já que algumas das misteriosas figuras da cultura Hongshan podem refletir formas de vida extraterrestre. Eles podem ter sido passados de geração em geração para comprovar o contato com os visitantes do espaço, além da transmissão oral. Alguns pesquisadores consideram improvável que a cultura Hongshan conseguisse criar tais figuras tão detalhadas como estas. Impressões digitais romanas. Os arqueólogos ficaram surpresos quando encontraram um vaso selado de 6 centímetros de diâmetro durante as escavações em um antigo complexo de templos romanos em Southwark, Londres. Dentro estavam os restos de 2.000 anos de uma pomada com as impressões digitais do antigo proprietário. O frasco quase não mostra sinais de decomposição e a pasta branca exala um odor sulfúrico. Aparentemente, o único achado é um creme cosmético que geralmente não é descoberto em tão boas condições. Outra teoria é baseada no uso da pomada como pintura facial em uma cerimônia ritual. Os pesquisadores esperam que a presença da impressão digital forneça pistas ao proprietário e esperam poder esclarecer se a pomada foi usada por um homem, uma mulher ou uma criança. O frasco é apenas um dos muitos achados em Southwark, mas até agora apenas 2 recipientes semelhantes foram encontrados na área de Londres, embora nenhum deles tivesse tampa. O solo pantanoso ao redor do local garantiu que a lata fosse bem preservada e, juntamente com as outras descobertas, nos lembra a antiga influência dos romanos na região. As pirâmides de Sona. As pirâmides de Sona consistem em 8 colinas que estão em 2 fileiras fora da vila de Sona, na Romênia. Sona foi fundada há mais de 700 anos pelo colono alemão Sassy, e há muitos mistérios e lendas que cercam a vila no rio Olt, na Transilvânia. As 8 colinas das pirâmides de Sona têm até 30 metros de altura e estão alinhadas em 2 fiadas de acordo com a sua dimensão. Os habitantes locais os chamam de Guru Yeti e acreditam que as pirâmides foram construídas por gigantes à medida que se destacam da paisagem. Diz a lenda que a princesa Sona governou o país há muitos anos. Um dia, gigantes que invadiram as montanhas Fagara invadiram seu reino. Quando os gigantes cruzaram o rio Olt, uma grande quantidade de lama grudou em seus pés, que eles sacudiram e criaram as pirâmides de Sona. Outra lenda da época das tribos Dacian fala de riquezas que dizem estar enterradas nas colinas. Os historiadores veem as pirâmides de Sona como os túmulos dos bárbaros celtas, um mistério quase indecifrável. A caverna da mãe Shipton. A mãe Shipton, cujo nome verdadeiro era Úrsula Soltei ou Sontiel, era uma vidente que nasceu em Knaresborough, Inglaterra, em 1488 e provavelmente morreu em 1561.
Ao longo de sua vida, ela chamou a atenção para si mesma com a adivinhação e versos proféticos publicados 80 anos após sua morte na biografia de Richard Head, intitulada The Life and Death of Mother Shipton. De acordo com o livro, Mãe Shipton teria nascido em uma caverna em Knaresborough, Yorkshire, agora apropriadamente chamada de Caverna da Mãe Shipton. Por exemplo, o livro contém adivinhações sobre a peste e o grande incêndio de Londres. Martelo de Thor. Um artefato em forma de martelo do século X foi encontrado na ilha dinamarquesa de Lowland. A decoração artística neste artefato semelhante a um martelo sugere que ele representa o martelo de Thor. O objeto foi fundido em bronze e apresenta vestígios de prata, estanho ou folhado a ouro. Os vikings contavam com o poder protetor do martelo de Thor e carregavam esses objetos com eles em suas viagens. Sempre há dúvidas se este artefato simboliza o martelo de Thor, pois o cabo é muito curto. Até agora, sua origem não foi claramente estabelecida. Muitas vezes, após as descobertas, formam-se lendas, o que dificulta as explicações posteriores. Sempre que houver algo novo, no entanto, você descobrirá neste canal. Por favor, use aí os comentários para nos dar a sua opinião e até a próxima. Valeu, tchau!